Olá, gente, sejam bem-vindos ao canal. Sou Tamires Formagini, psicóloga clínica e especialista em TCC, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Terapia Cognitivo da Depressão, de Aaron Beck, entrando agora em um capítulo muito importante da primeira edição, que é o capítulo 12, que aborda o tema sobre as pressuposições depressogênicas, né? Então, até aqui, nós já estudamos a forma como Beck ele organiza a terapia cognitiva da depressão, desde os seus fundamentos, passando ali pela entrevista, pelos sintomas-alvos, pelas técnicas comportamentais, pelas técnicas cognitivas, pelo manejo do paciente suicida. E agora, o livro ele começa a nos levar para uma camada mais profunda do funcionamento cognitivo. Então, agora, nós entramos no terreno das regras mais amplas que orientam a forma como que o paciente ele vai interpretar a vida, a si mesmo, os outros, o futuro, né? Que é a tríade cognitiva da depressão. Então, esse capítulo ele é importante porque ele vai mostrar que muitas das vezes não basta a gente trabalhar apenas o sofrimento ali da superfície, que são os pensamentos automáticos, mas é preciso a gente entender quais que são as pressuposições que sustentam aquele pensamento e fazem, então, com que ele apareça tão verdadeiro para o paciente. Então, aqui, gente, quando o Beck ele fala de pressuposições depressogênicas, ele está se referindo a regras internas, crenças condicionais, né, exigências, ideias mais gerais, que deixam ali o paciente vulnerável à depressão. Vamos atualizar essa linguagem aqui, né, de lá de 1979, para aquilo que nós estamos aqui em 2026. Aqui o Beck ele está falando das crenças intermediárias. Só para deixar bem claro, então, quando a gente fala de pressuposições depressogênicas, ele está falando das crenças intermediárias. Nos pressupostos subjacentes, ele usa a palavra depressogênicas, porque nós estamos falando da depressão. Então, aqui são as estruturas mais amplas, né? Que são aquelas regras, os pressupostos que os pacientes trazem. Todo mundo traz, né? Não somente os pacientes, mas aqui a gente está focando nos pacientes com depressão. Então, se eu não for aprovada, eu não tenho valor. Se eu cometer um erro, isso prova que eu sou incapaz. Né? Para ser amada, eu preciso corresponder perfeitamente às expectativas dos outros. Se alguém me critica, né? Aquele se, então, né? Então, se alguém me critica, então isso significa que eu falhei como pessoa. Então, essas pressuposições, elas funcionam como contratos internos rígidos, né? Que eu falei, aquilo que a gente chama hoje como crenças intermediárias. Então, o paciente, ele vive como se ele precisasse obedecer a essas regras internas para preservar ali algum senso de valor, de segurança, de pertencimento. Então, o problema é que essas regras, elas são tão absurdas que quando a vida real, inevitavelmente, né, ela não corresponde a elas, o paciente vai interpretar a experiência como sendo prova de inadequação pessoal. E esse ponto, gente, é muito importante para a gente compreender a lógica clínica aqui, né, deste capítulo. Então, Beck, ele está mostrando que por trás de muitos pensamentos negativos ou de pensamentos desadaptativos, né, existem pressupostos que estão organizando essa interpretação. Então, o paciente ele pode pensar, eu sou um fracasso, depois de receber uma crítica, porém, esse pensamento ele ganha ainda mais força porque existe uma regra anterior, né? Ó, eu só tenho valor se eu fizer tudo certo. Outro paciente, ele pode pensar que ninguém se importa comigo, após ele não receber uma resposta imediata, mas esse pensamento ele está sendo sustentado ali pode estar, né, sendo sustentado por uma pressuposição como, se as pessoas me amam, então, né, elas precisam estar sempre disponíveis. Se elas não estão disponíveis, então elas não me amam. Então, a técnica cognitiva aqui, que a gente vai trabalhar, precisa, então, avançar do pensamento automático para a regra que torna, então, esse pensamento plausível. E aí, gente, não vou me lembrar se eu falei nas aulas deste livro, mas eu sei que eu já falei em outras aulas aqui, né, no canal, que a TCC eu gosto de comparar uma árvore, né? Os pensamentos automáticos ali são as folhas, o tronco seria essas crenças aqui intermediárias e nós temos as raízes, que são as crenças centrais. Então aqui, para eu trabalhar somente nas folhas, né? Aqui nos pensamentos automáticos tem algo que está sustentando essas folhas. Então essa folha pode morrer, mas outra vai surgir. Tem algo aqui que está sustentando. E a gente vai aprofundar isso depois, porque a gente também precisa trabalhar nas raízes muitas das vezes. Não sempre, tá? Não é regra, nem sempre eu tenho que trabalhar as crenças, mas muitas das vezes sim, eu preciso trabalhar.
Então, a primeira parte deste capítulo, focando aqui nesse capítulo, né, trabalha justamente a identificação dessas pressuposições disfuncionais. Então, aqui vai exigir que o profissional escute, né, não somente o conteúdo imediato, não somente o conteúdo verbal daquilo que o paciente vai nos trazer, mas também que a gente consiga escutar a lógica repetitiva ali por trás dessas situações, o padrão de funcionamento do nosso paciente. Muitas das vezes o paciente ele vai trazer vários problemas diferentes, né? Nem todo, olhando assim, parece que não estão todos obedecendo ao mesmo tipo de regra, né? Ele sofre no trabalho, nos relacionamentos, nos estudos, nas regras, porém o padrão acaba sendo semelhante, tá? Que pode ser, por exemplo, uma exigência de desempenho perfeito, necessidade de aprovação, né? O medo de rejeição, incapacidade de tolerar erro, tendência a transformar a frustração em desvalor pessoal. Então, a identificação dessa pressuposição, ela acontece quando a gente, profissional, começar a perceber que há uma regra atravessando várias situações. Então, é como se o conteúdo ele mudasse, mas a estrutura ela permanecesse. E esse ponto é muito útil para o estudo clínico, porque vai impedir aí que o profissional, né, ele fique tratando cada situação como se fosse completamente nova. Então, gente, o paciente ele tem uma estrutura, por isso que a gente trabalha muito a conceitualização cognitiva do paciente. Então, se o paciente ele sempre chega à mesma conclusão de desvalor diante de eventos diferentes ali, provavelmente a gente não está lidando com pensamentos, com situações, com eventos isolados, né? Nós estamos diante de uma pressuposição mais geral. Por isso aqui o nosso trabalho, ele precisa ajudar o paciente a nomear essa regra, a examiná-la, né? Perceber o preço de viver submetido a essa regra. Então, enquanto a pressuposição ela permanece invisível ali, o paciente ele tende a acreditar que cada episódio está confirmando a realidade. E aí, quando ela se torna visível, passa então a ser mais possível perguntar-lhe, olha, essa regra é justa? Né? Será que ela é realista? Será que ela está ajudando ou aprisionando? Né? Será que ela vale para todas as pessoas ou é uma regra somente para mim, individual? Né? O que acontece comigo quando eu tento viver de acordo com essa regra todos os dias? Gente, essas perguntas são muito importantes porque na TCC o que nós trabalhamos sempre com os nossos pacientes, né? A gente vai sempre trabalhar aqui com os nossos pacientes o questionamento socrático. Então, essas perguntas sempre vão nos levar ali direcionando para questionamento socrático. Beck ele também mostra que pressuposições elas podem se tornar alvos terapêuticos, e isso é um avanço muito importante em relação ao trabalho apenas com pensamentos automáticos. Então, assim, os pensamentos automáticos ele é aquilo que está mais próximo da situação, né? E a pressuposição, ela é mais próxima da estrutura que está organizando várias situações. Então, quando a terapia ela começa a mirar essas pressuposições como alvo, o tratamento ele vai ganhando mais profundidade. E aí o objetivo deixa de ser apenas aliviar ali a reação emocional diante dos episódios específicos ali e passa a ser modificar a regra que faz o paciente reagir de maneira semelhante repetidamente ali, né, várias vezes. Então, o paciente que pensa, olha, fui rejeitado, ele pode ser ajudado, então, a examinar aquele episódio específico, né? Mas se a pressuposição for, olha, eu preciso ser aceito para todos ali, né? Eu preciso que todos me aceitem, que todos me amem, que todos me olhem para que eu tenha valor. Se essa pressuposição ela permanecer intacta, qualquer outra situação vai ativar, né? Qualquer outras situações vão ativar o mesmo sofrimento. Então, a modificação das pressuposições exige um trabalho cuidadoso, porque elas costumam parecer sensatas para o paciente. Então, muitas das vezes, ele não reconhece como disfuncional, ele vai considerar ali como sendo princípios da vida. Então, ele vai achar que são regras básicas, né, que todo mundo tem, tá, gente, essas regras. Todas elas têm fundamento na nossa história, a gente simplesmente não analisa, a gente não olha, é uma regra que eu não sei explicar, mas eu tenho, não sei explicar porque eu nunca analisei, mas todo mundo tem essas regras.
Então, muitas das vezes, o paciente ele não vai reconhecer isso como sendo disfuncional, ele vai considerar como fazendo parte da vida. Então, eu tenho que fazer tudo bem feito, não posso decepcionar ninguém, eu preciso ser forte, não devo depender de ninguém. Se eu falhar, significa que eu sou incompetente. Se eu chorar, significa que eu sou fraco. Então, alguma dessas ideias tem aparência de responsabilidade, maturidade, de uma exigência pessoal, mas elas se tornam depressogênicas quando elas assumem ali forma rígida, absoluta, condicional. Então, o problema não é desejar fazer bem feito, ser amado, ser reconhecido. Tá tudo bem, né? Eu só quero ser amado, tá tudo bem. O problema é transformar isso em condição total do valor pessoal. Então, quando a regra ela deixa de orientar e ela passa a governar a vida do paciente. Então, não é que, eu quero ser amado. Não, eu preciso ser amado a qualquer custo, de qualquer maneira. Eu preciso disso. Então, esse é um dos pontos em que a segunda edição, ela aprofunda muito a discussão, né? O capítulo sobre esquemas, crenças nucleares e pressupostos subjacentes vai reposicionar esse tema dentro ali de uma arquitetura cognitiva mais robusta. Então, a primeira edição, ela fala das pressuposições depressogênicas como sendo regras, contratos, né, que predispõem o paciente a interpretar as experiências de forma negativa. A segunda edição, ela vai preservar esse tema, mas vai colocar dentro de uma discussão mais ampla sobre esquemas, né, ou seja, as estruturas cognitivas relativamente estáveis que organizam a forma como a pessoa seleciona, interpreta, né, e dá sentido aos acontecimentos. Então, isso aqui vai mudar a lógica da primeira edição. Isso não vai mudar a lógica da primeira edição, ao contrário, né, vai ampliar. Então, o que antes aparecia ali como uma pressuposição disfuncional passa a ser compreendido dentro de um sistema que inclui crenças nucleares, regras condicionais, estratégias compensatórias e padrões de interpretação. Essa ampliação é importante porque ajuda a diferenciar camadas do funcionamento cognitivo. Então, o pensamento automático é aquilo que aparece como rapidez de uma situação específica. Já a pressuposição, ela costuma ter forma condicional ou normativa, né? Que é tipo, se isso acontecer, então tal coisa, né? Ou eu preciso, eu devo, eu não posso. Então, você percebe que tem uma regra aqui que eu tenho que seguir, eu preciso de. Se não, tem uma consequência, tá? Se eu não fizer tal coisa, então vai acontecer tal coisa. Perceba que tem uma condição. Se isso, então aquilo. Então, a crença nuclear, quando a gente fala da crença central, é algo mais profundo ainda. Geralmente vai ligar as ideias globais, né, sobre si mesmo. Aquele 880 é a minha identidade, né? Eu sou incapaz, sou digno de amor, sou vulnerável, sou inadequado. E a segunda edição, ela deixa mais claro que esses níveis se articulam. Então, o paciente, ele não sofre porque ele tem um pensamento negativo. Ele sofre porque esse pensamento toca um sistema de significado mais profundo. E aí, esse sistema, quando está ativado, faz com que o paciente ele interprete novas experiências de maneira compatível com esse sistema. E aí, voltando ali na primeira edição, né? Beck trabalha uma ideia muito interessante quando descreve as pressuposições como contratos pessoais. Então, essa imagem é clinicamente muito rica, né? O paciente, ele vive como se ele estivesse assinando um contrato interno. Então, se eu for perfeito, então eu serei aceito. Se eu agradar, então não serei abandonado. Se eu controlar, então estarei seguro. Se eu nunca demonstrar fraqueza, então não serei rejeitado. O problema é que é um contrato unilateral, rígido, né? É impossível de cumprir de forma constante, porque a vida real, gente, ela não vai obedecer esses termos. As pessoas vão criticar, as pessoas vão se frustrar, vão se afastar, vão errar, discordar, mudar, falhar. Isso vai acontecer, né? Então, se eu fizer tal coisa, então o outro vai me amar. Não sei, depende do outro, não depende daquilo que eu faço. E aí, quando isso acontece, o paciente ele não interpreta apenas como parte da vida, ele acha que é uma quebra desse contato, né? Ele vai interpretar assim, porque ele não acha racionalmente, ele simplesmente interpreta, como se fosse uma prova de defeito pessoal. E então, a depressão ela encontra um terreno fértil exatamente nessa rigidez.
Beck também ele mostra que muitas dessas pressuposições funcionam como profecias autoconsumatórias, e isso significa que a própria regra ela pode produzir comportamentos que acabam confirmando ali o medo do paciente. Então, se alguém acredita que precisa agradar, né, sempre para não ser rejeitado, ele pode se tornar então excessivamente submisso, esconder necessidades, acumular ressentimento e aí depois se afastar ou explodir, gerando dificuldades relacionais que parecem confirmar a ideia de que os vínculos são instáveis. Então, se alguém acredita que qualquer erro prova incompetência, pode evitar, então, desafios, procrastinar, né, ou se cobrar de forma tão intensa que piora o desempenho. Depois, ele usa o próprio resultado como prova de incapacidade. Então, a pressuposição, ela interpreta a realidade e ajuda a produzi-la. Outro ponto importante do capítulo é a relação entre pressuposições e erros cognitivos. Então, muitas distorções não aparecem de forma aleatória, elas vão se apoiar em regras internas. Então, a pessoa maximiza uma crítica porque parte da pressuposição de que aquela crítica significa fracasso. Ela minimiza um elogio porque ela acredita que só o desempenho perfeito conta. Ela faz leitura mental porque ela acredita que a desaprovação alheia destruiria ali o valor. Ela catastrofiza porque parte da ideia de que não suportaria determinados resultados, né? Então, os erros cognitivos aqui, as distorções, os vieses cognitivos, são formas de processamento, né? Mas as pressuposições, elas vão ajudar a explicar por que certos erros se repetem naquele paciente específico. E isso também vai tornar a formulação mais precisa, nem vai impedir que você trabalhe ali apenas no nível da técnica. A gente precisa fazer conceitualização e formulação de caso. Beck também, neste capítulo, ele vai propor, né, examinar as vantagens e desvantagens das pressuposições disfuncionais. E aqui é um ponto clínico muito importante que a gente precisa se atentar, né, porque mostra que a gente não deve tratar a regra do paciente como se ela simplesmente fosse absurda. A grande maioria das pressuposições, elas tiveram função, tá? Por isso que elas foram formuladas. Em algum momento fazia sentido essa regra, né? Então, a gente precisa avaliar essa função. Elas podem ter ajudado a pessoa a se organizar, buscar aprovação, evitar conflito, a alcançar desempenho, a sobreviver a contextos exigentes ali, ou a manter vínculos importantes. Então, se você ignorar tudo isso, o paciente ele pode sentir que algo central na vida está sendo atacado. Por isso, é muito mais útil a gente examinar o custo e o benefício dessa regra, né? Será que ela ajuda o paciente em que situação? Cobra que preço, né? Funciona no curto prazo? Né? O que produz no longo prazo? Que alternativa seria mais flexível? Sem jogar fora completamente aquilo que a pessoa valoriza. Então, a gente precisa investigar isso. Então, o papel da ação na mudança das pressuposições também vai aparecer como um ponto importante, porque não é simplesmente a gente mudar tudo, mas a gente avaliar o que é importante e o que não é importante ali, né? Então, o paciente, ele precisa viver as experiências que mostram que outra forma de funcionar é possível. Se a pressuposição, por exemplo, se eu disser não, então vou ser rejeitado. Então, a mudança aqui vai exigir testar situações graduais, né? O que pode acontecer quando o seu paciente ele se posiciona. Então, se a regra eu só tenho valor quando sou perfeito, então o paciente ele precisa experimentar fazer algo de modo que seja suficientemente bom, não perfeito, né? Tolerar essa imperfeição ali, observar a identidade dele, que ela não vai desmoronar por isso. Então, a mudança cognitiva nesse nível, ela exige ação, porque as pressuposições, elas são mantidas por hábitos de vida, de estratégias de proteção, padrões repetidos de comportamento. Aí, gente, o que é muito importante eu não vou fazer um experimento comportamental com o meu paciente sem preparar o meu paciente antes em sessão, tá? A gente está falando aqui todo o livro sobre isso. Em todos os capítulos anteriores nós falamos sobre isso, né? Aqui a gente não vai passando técnicas nem nada, a gente vai seguindo fielmente aquilo que o livro aponta, aquilo que o livro nos ensina, tá? Mas a gente não vai simplesmente pegar um experimento comportamental e testar no meu paciente sem uma preparação prévia. Eu preciso trabalhar isso aqui antes. Esse ponto aqui conversa diretamente
com a segunda edição, especialmente quando ela vai introduzir de forma mais clara as estratégias compensatórias. Então, a pessoa ela acredita em algo sobre si, né, desenvolve modos de viver para compensar, esconder ou neutralizar aquilo que teme ser verdade. Então, se ela acredita ser inadequada, ela pode tentar ser perfeita. Se ela acredita ser indigna de amor, ela pode tentar agradar excessivamente. Se ela acredita ser vulnerável, né, ela pode tentar controlar tudo. Então, essas estratégias podem até, de certa forma, reduzir a ansiedade ali no curto prazo, mas elas mantêm essa crença no longo prazo, porque vai impedir a pessoa de descobrir que talvez ela não precisa viver daquele modo para ser aceita, para ser valiosa, para estar segura, para ser amada, né? Então, esse aqui é um dos maiores ganhos da segunda edição, porque ela vai mostrar com mais clareza como que as crenças, as pressuposições, os comportamentos se organizam em ciclos que estão se mantendo ali. A primeira edição ela também vai apresentar intervenções, né, como usar o próprio paciente para fornecer contra-argumentos, né, atacar pressuposições ligadas ao valor pessoal, expor ali a arbitrariedade dessas regras, examinar a utilidade a curto e longo prazo. Então, a ideia central aqui é ajudar o paciente a sair dessa submissão automática à regra ali e começar a avaliar essa regra. Muitas das vezes o paciente ele vai aplicar a si mesmo as regras que jamais ele aplicaria em outra pessoa. Gente, eles geralmente vão aplicar regras absurdas nele, mas quando a gente fala de outras pessoas, para outra pessoa não vai fazer sentido nenhum. Então, ele acredita que ele precisa ser perfeito para ter valor, mas ele não exige perfeição nenhuma de ninguém. E, às vezes, ele não exige nem o mínimo do mínimo em algum tipo de relacionamento. E aí, relacionamento, nem relacionamento amoroso que eu falo, né? Mas da questão de familiares, de amigos. E aí, vivem em relacionamentos totalmente absurdos, né? Totalmente contrários. Ele tem que ser perfeito, mas o outro não precisa. Ele acredita que um erro prova a incapacidade, mas ele reconhece que outras pessoas podem errar, né, sem serem incapazes. Então, expor essa arbitrariedade pode ajudar o paciente a perceber que a regra dele não é uma lei universal, é apenas uma construção pessoal, muitas das vezes dura e injusta, que ele está aplicando somente com ele. E esse cuidado precisa ser feito com cuidado, gente. Por quê? Pressuposição profunda costuma ter carga emocional. Então, não é você falar com seu paciente, olha, isso aí não faz sentido, você só aplica em você, no outro não, né? Não faz sentido isso. Porque para ele faz sentido, não faz sentido a sua fala. Para o paciente faz sentido essa regra. Talvez ele aprendeu ali em contextos familiares, escolares, relacionais, culturais. Talvez tenha se tornado uma forma de tentar evitar a dor. Então, por isso, gente, modificação, ela precisa combinar questionamento, experimentação e construção de alternativas. Então, o objetivo é ajudar o paciente a substituir as regras absolutas por orientações mais flexíveis. Então, em vez de, dizer, eu preciso agradar todos para ser aceito, algo como, olha, eu posso valorizar os meus vínculos sem abandonar completamente as minhas necessidades. Então, em vez da crença de, se eu falhar, eu sou um fracasso, a gente começa a trocar para, olha, erros podem indicar algo que eu preciso ajustar, né? Não são uma definição total de quem eu sou. A gente começa a fazer pequenas alterações ali com o nosso paciente. A segunda edição, ela amadurece esse ponto, quando ela trabalha os esquemas como sendo estruturas que organizam seletivamente a atenção, conectam experiências atuais e memórias antigas e fazem novas situações serem compreendidas de modo compatível com padrões já estabelecidos. Lembrando que esquemas aqui apresentado na TCC clássica, tá, gente? Não é terapia dos esquemas, não tem nada a ver com terapia de esquemas, que é TCC clássica, e isso ajuda muita gente a entender por que o paciente, ele não muda apenas porque você deu uma explicação racional ali, né? Porque se o esquema está ativo, ele
orienta o que a pessoa nota, o que ela ignora, o que lembra, como ela interpreta. Então, na clínica, a gente precisa trabalhar com repetição, com experiências corretivas, com relação terapêutica, com análise dos padrões que se atualizam ali na vida, na vida cotidiana do paciente. Essas experiências corretivas, gente, não é falar que tá certo ou errado, tá? Mas são as próprias experiências do paciente que vão mostrando e adaptando isso aqui na vida do paciente. A segunda edição, ela não vai abandonar o foco presente na primeira, ela vai ampliar o olhar, né, para além ali, né, não só as experiências passadas, mas um olhar mais ampliado para as crenças nucleares, para as estratégias atuais, como elas se articulam, principalmente em quadros mais complexos. Lembrando que este livro fala todo sobre transtorno da depressão, né? Então não vai falar de outros capítulos aqui, mas está falando de quadros complexos de depressão, foco do livro. E esse par de capítulos, gente, que a gente trabalhou aqui é muito interessante porque mostra a passagem de uma TCC centrada na identificação, na modificação dos pressupostos, né, das pressuposições depressogênicas ali, para uma TCC mais amadurecida, que vai situar essas pressuposições dentro de esquema, crenças nucleares, estratégias compensatórias. Então, o tema da primeira edição, ele não desapareceu na segunda, ele vai ser preservado e ampliado. O que foi aprofundado foi a compreensão da arquitetura cognitiva por trás dessas regras. O que foi modificado foi um enquadramento. Então, em vez de falar apenas em pressuposições depressogênicas, né, a segunda edição ela vai organizar o tema dentro de esquemas, crenças nucleares. O que deixa de ser enfatizado da mesma maneira foi a apresentação das pressuposições como sendo um bloco mais isolado. E o que há de novo é essa integração mais clara entre pressupostos, estratégias compensatórias, os padrões interpessoais e casos mais complexos. Então, gente, trabalhar essas pressuposições, né, é ajudar o paciente a perceber que muitas das regras que ele tratava como sendo verdade absoluta podem ser examinadas, flexibilizadas, substituídas por formas mais realistas de viver, né? Então, este capítulo ele vai nos ensinar que essa mudança profunda na terapia cognitiva acontece justamente quando o paciente ele não apenas questiona um pensamento específico, mas começa a revisar os contratos internos que governam ali, né, a vida emocional. E aí, lembrando por que eu falo terapia cognitiva e não terapia cognitivo-comportamental, porque nós estamos estudando o livro Terapia Cognitiva da Depressão, né, lá de 1979, quando a TCC ainda não tinha nem sido apresentada. Aqui foi uma das primeiras apresentações, a apresentação mais famosa da terapia cognitiva da depressão. E assim, gente, a gente finaliza o capítulo 12 da primeira edição. Na próxima aula nós vamos falar, né, para o capítulo 13 da primeira edição, a gente vai integrar aqui capítulo, vai falar sobre a integração do trabalho de casa na terapia, que são os planos de ações, né? É um capítulo que tem correspondência direta na segunda edição, que é o capítulo 10, que vai abordar o mesmo tema. Só lembrando, a gente fala aqui, né, no livro antigo a gente fala trabalho de casa, mas a gente utiliza também plano de ação. Trabalho de casa porque é um trabalho, né, é a terapia aplicada na vida real do paciente, na casa dele, no trabalho. Então, não é um deverzinho de escola que a gente passa para os nossos pacientes, tá bom? Então, só para deixar bem claro aqui, porque quem não conhece a TCC acredita que a gente passa um deverzinho de escola, um deverzinho da terapia para o cliente aplicar. E trabalho de casa, tarefa de casa, o plano de ação é aquilo que ele aplicou na terapia, que ele aprendeu na terapia, que ele começa a aplicar lá fora na vida real dele, tá? Gente, se esse conteúdo faz sentido para vocês, não esquece de curtir o vídeo, inscrever aqui no canal, comenta o que mais chamou a atenção nessa aula, compartilha com outras pessoas que também estão aprofundando o estudo aí em TCC. Agradeço a todos vocês por estarem assistindo até aqui e eu vejo vocês na próxima aula.